Muito bem, olha só, hoje o meu assunto com você é sobre trabalho, sobre profissão. Eu não gosto do meu trabalho, não gosto daquilo que eu faço, é horrível meu dia a dia profissional, quero mudar de profissão, quero fazer o que eu gosto. Tem uma coisa que eu tenho que dizer para você. Você não tem que fazer o que você gosta, você tem que gostar do que você faz. E esse é o assunto de hoje, mas o que tem a ver com a iridologia? Então vamos lá. Seja bem-vindo você que está me acompanhando nesse momento, muito obrigado pelo seu carinho. Meu nome é Jefferson Moraes, eu sou iridologista e os meus pacientes, uma das coisas mais comuns que eu vejo nos olhos, inclusive para você que está no vídeo, não só no rádio me ouvindo, mas também está assistindo o vídeo aqui, você deve estar vendo alguns exemplos de íris, de olhos que estão passando aqui do meu lado. Uma das marcas ou sinais mais comuns que eu vejo nos olhos das pessoas, que é um sinal de uma doença muito séria, muito grave, que acaba desencadeando em 99% das pessoas no mundo inteiro, é a depressão. Sinal de estresse, de ansiedade, de raiva muitas vezes também. E esse estresse, ele acaba desencadeando muitas doenças no corpo da pessoa, inclusive chega ao ponto da depressão. Só que o problema é a origem dela. Como é que eu vou descobrir a origem de uma depressão, a origem de um estresse? Porque cada pessoa responde de uma forma diferente, é que nem o remédio, o medicamento que você usa. Quando você utiliza um medicamento e funciona, não significa que para outra pessoa que você indicar o medicamento também vai funcionar. Em muitos casos até funciona de uma forma talvez não muito precisa, mas às vezes funciona, mas muitas das vezes não. Isso tem um motivo, principalmente que diz respeito à origem daquele problema. Então, nesse caso aqui, o estresse, a raiva, a depressão, a ansiedade, que muitas pessoas sofrem, é muito raro, para ser bem sincero, olhando para essas íris, é muito raro eu conseguir ver, tirar uma foto de uma íris mais saudável que não tenha um sinal sequer de estresse. E mesmo que não tenha, não significa que a pessoa não sofra com isso. Porque é um outro assunto que a gente pode falar numa outra ocasião, mas é importante que você entenda. Nesse caso aqui, eu quero focar no assunto do dia a dia, da rotina. Muitas pessoas reclamam, porque eu não gosto do meu trabalho, porque eu me estresso no meu trabalho, porque o meu dia a dia profissional é muito chato, porque eu odeio aquilo que eu faço, meu chefe, meus colegas, porque aquela atividade é muito ruim, não sei o que, blá, blá, blá. Você caiu de paraquedas muitas vezes naquele trabalho que você desenvolve no teu dia a dia, você se obrigou a fazer aquilo muitas vezes porque faltou dinheiro, porque você não é só questão de estudo ou oportunidade, é questão de condições da vida de um modo geral, do dia a dia, da necessidade daquela profissão, daquela atividade. Muitas vezes você está numa região que você não consegue desenvolver o teu trabalho que você gostaria. Então você acaba tendo que optar pela possibilidade de trabalhar com qualquer outra coisa. Então você vai trabalhar no mercado, vai trabalhar numa farmácia, vai trabalhar numa loja, vai abrir o teu próprio negócio, mas não aquilo que você realmente queria. Eu digo assim, muitas vezes o jovem, por exemplo, ele sonha, eu quero ser músico, eu quero ser jogador de futebol. As meninas hoje não tanto isso, mas na minha geração ali, início dos anos 2000, adolescência, né? Queriam ser, por exemplo, modelo. Tinha muito agência de modelo atrás das meninas. Então elas tinham esse sonho, esse querer de ser modelo. De um modo geral, hoje muitos jovens até conseguem trabalhar com isso, que é ser youtuber, né? Trabalhar como stream.
Então eles são streamers, eles trabalham com game, trabalham com vídeo de tudo que é tipo, são muito criativos, né? Desde React, essas coisas, e conseguem ganhar vida, ganhar dinheiro assim. Ok, mas muitas pessoas não conseguem, especialmente na minha época, hoje na casa dos 30 anos, ou 20 e poucos anos também, 40 anos, enfim, que acabam não tendo a possibilidade, a oportunidade de trabalhar naquilo que elas realmente gostariam de trabalhar. Não conseguem fazer, não conseguem ter a sua atividade reconhecida e acabam trabalhando em outra coisa. E isso acaba desencadeando o estresse, a angústia no dia a dia, a ansiedade. A pessoa já acorda mal, já acorda pensando, puxa, mais um dia de trabalho. Mais uma vez eu tenho que ir para lá sofrer, eu tenho que ir para lá trabalhar nessa coisa que eu detesto e tudo mais. Ok. Isso acaba cansando no dia a dia. Isso é um problema psicológico, né? O estresse, a ansiedade, a depressão é algo que atinge o cérebro. Então, é um problema psicológico, neurológico também, né? E isso afeta muitos outros problemas na vida da pessoa. Muitas pessoas sofrem de pressão arterial, jovens, pessoas aí na casa dos 20, 30 anos, que já tomam medicamento para pressão alta e não sabem a origem também. Então, é uma bola de neve. Você acaba, a partir de um ponto, desencadeando vários outros, tendo vários outros problemas. E a resolução é o maior dos problemas. Você, de forma paliativa, vai tomando remédio, vai fazendo um tratamento aqui, outro ali, vai tomando umas medidas, mas não consegue chegar num consenso, numa resolução, não consegue resolver aquele problema. E aí entra a questão que eu falei no começo do vídeo e para quem está me ouvindo pelo rádio. Mas eu vou então trabalhar naquilo que eu gosto. Negativo, você está errado. Eu vi um palestrante que ele era, eu não lembro agora o termo correto, mas ele trabalhava na Globo como uma espécie de assessor, alguma coisa assim. Ele trabalhava na parte empresarial ali. E ele é um palestrante chamado Valdez Ludwig. É um palestrante motivacional, especialmente voltado para as equipes de trabalho. Então ele dá palestras para empresas, motivando o pessoal no trabalho e tal, e ensinando não só técnicas de venda, mas também ensinando o valor de você gostar daquilo que você está fazendo. Esse é o ponto-chave da nossa conversa de hoje. Então, quer dizer, o que ele fala sobre isso? Que se todo mundo fizer, melhor dizendo, se todo mundo fizer o que gosta, o mundo não vai ter nada. E realmente é assim. Se todo mundo for fazer realmente o que gosta, acabou. Ninguém vai fazer mais nada praticamente. A evolução no mundo acaba. Então a gente precisa manter certos setores vivos, mesmo que a pessoa não goste daquilo, mas tem que funcionar daquele jeito. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de matérias de exatas, ciências, ou não gostam de português, ou matemática, que é uma ciência exata, o português já não é uma humanas, né? Mas enfim, existem áreas que são muito importantes, que precisam de pessoas que são capacitadas naquilo, mas a pessoa às vezes é muito boa naquele assunto, mas ela não gosta, mas ela precisa estar lá, porque tem outras pessoas que não têm a mesma competência e vão acabar não fazendo um bom trabalho como aquela faria. E o ponto-chave dessa história é: como eu vou convencer essa pessoa para ela continuar nessa área? Porque ela é brilhante, ela é muito boa. Não tem como uma outra pessoa ocupar o espaço que ela está ocupando hoje, porque ela, sozinha, vamos dizer assim, desenvolve um papel primordial. Então o Valdez Ludwig até fala sobre isso, que você não deve fazer o que gosta, mas sim gostar daquilo que você faz. Falar é fácil, eu sei disso.
na hora de você dar esse exemplo, dar essa orientação, você tem que gostar daquilo que você faz. Ok, maravilhoso. Mas, na prática, é difícil. E existem algumas formas de você mesmo fazer, não diria que são técnicas, mas são alguns motivadores na tua vida que você vai acabar agregando e fazendo com que aquilo te motive a continuar naquela profissão e você, por consequência, vai acabar gostando de estar ali. Um dos motivos que eu diria é a família. Quando você olha assim, poxa vida, eu tenho um filho, eu tenho uma filha que depende de mim, ela quer um brinquedinho, ela precisa de comida, ela precisa de uma roupa, ela precisa de material escolar e ela não entende exatamente como funcionam as coisas. E eu já entendo, eu sou adulto, então eu sei que eu tenho que trabalhar, tenho que fazer dinheiro, trazer para casa, pagar as contas para poder ter iluminação na minha casa, ter internet para poder ter comida, ter roupa, ter água, e senão nada disso existe, né? Muito bem. Esse ponto é um grande motivador e muitas pessoas trazem para si como uma fonte inspiradora e sim transformam aquilo que elas fazem, que antes não gostavam, em algo que elas gostam, porque elas pensam, eu vou trabalhar, porque esse meu trabalho é a minha fonte de renda, é dali que eu consigo colocar o sorriso na minha filha, no meu filho e no meu próprio rosto, né? Porque eu consigo fazer as coisas, consigo comprar e tudo mais. E aí vem uma questão de organização. Você vai falar assim, mas eu trabalho, mas eu não ganho muito bem, nunca sobra. É uma questão de organização, porque se você parar e começar a analisar, eu preciso gastar tanto com isso, tanto com aquilo, tirando as contas básicas, água, luz, telefone hoje mais internet, né? O plano da Vivo, o plano da, enfim, não fazendo propaganda, mas planos de operadoras, plano de internet, água, luz para casa e roupa, alguma coisa assim, comida que precisa, mas os extras. Será que eu preciso estar comprando bebida alcoólica toda hora? Eu preciso estar gastando com certas coisas que não vão agregar na minha vida de fato? Mas eu gosto. Mas aquilo não está te prejudicando no teu dia a dia? Esse é um assunto interessante que, claro, é um outro ponto que a gente tem que conversar e falar, que não vem ao caso nesse momento. Mas é um norte para você também entender e se organizar já. Então, aí você tem esse grande motivador, diria eu, né? Você tem esse norte, você tem uma família que depende de você, que precisa do teu trabalho. Muito bem, você enxerga a tua profissão de uma forma diferente já. Mas você também, esse inclusive é um objetivo, né? Qual é o meu objetivo de trabalhar hoje? Eu tenho que trabalhar porque eu tenho uma pessoinha que eu amo muito, meu filho, minha filha, pode ser sua esposa, seu namorado, sua namorada, enfim. Eu tenho alguém que está lá esperando, que está lá dependendo de mim e eu sei da minha responsabilidade. Então, se eu sou responsável por ela, por ele, enfim, eu tenho que tocar esse barco. É um motivador muito importante. Existem outros motivadores, por exemplo, eu tenho um objetivo na vida. Eu não tenho filho, não tenho namorada, eu tenho namorada, mas enfim, eu tenho um objetivo, eu quero comprar minha casa própria. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero investir em tal coisa, sei lá, ou eu quero, final do ano, nas minhas férias, enfim, quando for, eu quero viajar. Mesmo que seja o teu próprio negócio, você tem o teu próprio negócio que você não gosta, mas você precisa dele porque ele te dá dinheiro, te dá retorno. Nem que seja para manter a tua vida ali no limite, mas é um motivador. Se você não tiver aquilo ali, pior ainda, né? Muito bem. Então, mas eu quero viajar, eu quero fazer um cruzeiro, mas é caro.
Eu quero viajar de avião, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para o México, quero ir para Dubai, sei lá, quero ir para o Egito. Ou, meu sonho é menorzinho, eu quero viajar para Santa Catarina, quero ir para São Paulo, quero conhecer, sei lá, quero viajar pelo Rio Grande do Sul, de um modo geral, porque não sei de onde você está me assistindo, né? Ou me ouvindo também. Então eu quero viajar no Brasil. Eu quero, de repente, comprar um motorhome, fazer um motorhome numa Kombi, num carro menor ou maior, um ônibus, um micro-ônibus, uma van. Eu quero montar e sair viajar o mundo afora, o Brasil pelo menos. Então você tem um motivador, você tem um objetivo, você tem que traçar esses objetivos, esses planos para você se motivar. E por que, independente dos motivos, por que afinal de contas é importante que eu goste daquilo que eu faço? Mas eu não gosto, eu odeio minha profissão, meu trabalho. Como é que eu vou gostar daquilo? Você vai ter que achar um jeito. Se você sabe que você não vai ter outra escolha, outra opção, pensa o seguinte: você ir trabalhar com raiva, você ir trabalhar já anojado ou enojado. Eu mesmo vejo pessoas que fazem atendimento ao público, especialmente caixa de loja ou vendedor mesmo, que às vezes te atende assim com uma cara, sinceramente, você já fica enojado só de ver aquilo. Então a pessoa claramente não está num trabalho que ela gosta. Muito bem, mas como é que eu vou fazer isso? Se você pegar esse rancor e simplesmente alimentar ele por si só o rancor, você vai acabar piorando o teu dia. A tua vida é que está em jogo ali, a tua vida é que está sendo jogada para baixo. Agora, se você pega e cria um motivo especial para ir trabalhar, você começa a enxergar com bons olhos aquele teu trabalho, tua profissão, a tua rotina naquela empresa, seja a tua própria loja, teu próprio comércio, enfim, você já vai trabalhar mais feliz. De que adianta se você sabe que você tem que cumprir aquele horário, que você tem que trabalhar? Agora, você ir trabalhar de cara ruim, de cara fechada, você ir trabalhar, você só vai piorar o teu dia, a tua semana, o teu mês, o teu ano. Então já é um motivador. Mas eu não tenho objetivos, assim, eu não quero comprar nada, não quero viajar, não quero fazer nada, não tenho filho, tal. Então se motiva para você mesmo. Eu vou trabalhar. Por quê? Cria um motivo, alguma coisa você tem na tua vida. Isso já vai fazer com que o teu estresse, e eu estou deixando aqui esse exemplo dos olhos, esse olho, belíssimo olho verde, está cheio de sinais brancos, esse olho marrom também, forte presença de anéis de tensão, esses esbranquiçado, que é estresse, ansiedade, depressão. A origem podem ser muitas, mas uma das principais é o dia a dia no trabalho. As pessoas não gostam do que fazem, trabalham estressadas, se estressam no trabalho. Isso é bastante comum, se estressar até no trabalho. Agora, já ir estressado trabalhar é pior ainda. Então, se tem uma coisa que é interessante, é importante, mais do que você só tomar remédio, é você criar um ambiente, uma bolha de realidade na tua vida que vai transformar o teu dia a dia, que vai fazer você mais feliz, tá bom? Então, pessoal, a minha conversa, o meu bate-papo hoje sobre esse assunto da ansiedade, da depressão, do estresse, enfim, seria mais ou menos isso. Porque um dos principais motivadores realmente de tudo isso, dessa doença mais do que maléfica, que tem danificado a saúde das pessoas no Brasil e no mundo, é a depressão, é o estresse. E muitas vezes por conta da sua profissão, daquilo que você trabalha, que você não gosta, mas que você precisa aprender. Você não deve fazer o que você gosta,
Você tem que gostar do que faz. Meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, continue com a gente por aqui. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui no vídeo, que é 5599-635-3351, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado e até mais. Tchau!